ministério, para a nossa casa. Muitos casais vão chegar, queridos. Muitas pessoas vão chegar. Pessoas vão chegar machucadas, feridas, e nós vamos poder derramar esse bálsamo na vida de cada um deles. Amém? Vocês creem nisso? Eu creio, em nome de Jesus. Nós vamos crescer, nós vamos entrar num processo grande, exponencial de crescimento. Amados, quando nós atingimos, buscamos essa consciência de santidade, eu gosto muito de algumas palavras, e o pastor colocou algumas delas aqui. Intencional. Intencional. Eu quero ser um santo intencional. E a gente precisa ser intencional, queridos. Isso é o que vale para que a gente consiga mudar a história. Mas e um povo santo, não tem como o Senhor não derramar as suas maravilhas. Não tem como o Senhor derramar a sua unção. Santificai-vos, queridos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. É isso, creiam nisso, em nome de Jesus. Eu queria só, antes da gente passar a palavra aqui ao pastor, chamar, Claudemir, vem aqui um pouquinho. É azul, mas os meus olhos não estão conseguindo, e eu não sou daltônico. Amém? Queria chamar a Tati também aqui, e eu quero poder orar por esse casal, por essa família. Deus deu uma direção para eles, na verdade ele nem sabe, está aqui de gaiato, mas Deus deu uma direção para a Tati. Na quinta-feira, depois da palavra, eles se casaram, vem aqui desse ladinho aqui, Tati, aqui, ó. Eles se casaram no cartório, diante da lei, e alguém orou, pastor, um líder orou pelas alianças deles. E quinta-feira, quando eu ministrava sobre Hebreus 13:4, foi a mensagem, a palavra, o texto que o pastor usou, a gente começou com a primeira parte do versículo dizendo: o casamento precisa ser honrado. E é justamente sobre isso que nós começamos a falar na quinta, porque, na verdade, no começo de uma relação, amados, é tudo maravilhoso. Sim ou não? É tudo lindo, o cheiro é bom, o jeito é bom, até os defeitos é bom. E a gente lá do altar, diante das testemunhas, faz todas as promessas e todos os votos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida, até que a morte os separe. E eu entendi que honrar o casamento é honrar aquilo que foi dito, aquilo que foi declarado. Não pelo simples fato de ter sido declarado, porque na verdade a mensagem de quinta não era nem para quem não conhece Cristo, mas para quem conhece. Porque o casamento tem tudo a ver com o relacionamento que nós temos com o próprio Deus. É assim que nós aprendemos a nos relacionar. Somos a noiva como igreja, mas nós temos um noivo, e nós precisamos honrar esse casamento e essa aliança. E não é diferente quando nós casamos. Nós precisamos, com base nesses valores e nesses princípios, honrar também. E a Tati sentiu de Deus de mais uma vez poder fazer os votos. Cadê as alianças? Não tinha como tirar. A sua sai do dedo, gordinho? Ah, meu Deus, não. Ai, meu Deus, não podia falar, senão você ia saber. Tentei emagrecer, mas não consegui. Isso, exato. Ele tentou emagrecer para sair a aliança durante essa semana, mas não deu. Amém, deixa a aliança no dedo, não tem problema. É importante que essa aliança... não, fica tranquila, vamos orar. Põe sua mão aqui. Põe a sua aqui, Claudemir. Põe a Tati, a sua aqui também. Significa que eu tenho que emagrecer, Tem que emagrecer. Não só o dedo, Amém. Queridos, se coloca de pé, estende as mãos para cá. Eu quero, como cobertura e pastor,
essa aliança. Confirmamos, Pai, confirmamos esse pacto. Jesus, que a tua presença os tome, em nome de Jesus, que esse laço nunca se desfaça, mas que eles estejam sempre juntos, se amando. Eu abençoo essa aliança diante da tua igreja, diante do Senhor, diante de cada uma das testemunhas, para que eles possam viver debaixo dessa aliança, debaixo da aliança do Senhor. Nós os abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Simbolicamente, nós vamos trocar as alianças, mas agora eles vão fazer também um voto um ao outro, porque de fato, queridos, eu fico pensando assim, quando a gente começa a aprender, e quinta-feira Deus falou muito comigo sobre isso, sobre honrar. Essa alegria, não podemos perder. E para isso nós precisamos honrar esse matrimônio. Tati, recebe essa aliança como prova do meu amor. Prometo te amar, cuidar de você, da nossa família, dos nossos filhos, te dar alegria, te fazer a mulher mais feliz do mundo. Prometo honrar o nosso casamento e honrar cada uma das minhas palavras declaradas aqui diante de Deus e diante das testemunhas. Hoje Deus está iniciando um novo ciclo no nosso casamento, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Prometo honrar todos os fundamentos e todos os princípios da palavra de Deus, para que sejamos felizes até que a morte nos separe. Prometo te amar. Então recebe essa aliança como prova do meu amor. Quer fazer espontâneo? Não, vou repetir. Valdemir, Valdemir, recebe essa aliança recebe essa aliança como prova do meu amor. como prova do meu amor. Prometo ser Prometo ser a mulher sábia a mulher sábia da palavra do Senhor. da palavra do Senhor. Prometo te honrar, Prometo te honrar, te promover te promover e te amar e te amar por todos os dias da minha vida. Estamos firmados no fundamento do Senhor. E eu vou honrar o nosso casamento todos os dias, até que a morte nos separe. Prometo te fazer o homem mais feliz do mundo, e com o nosso amor. Prometo honrar o nome do Senhor através das nossas vidas, através da nossa união e através da nossa família. Eu vou honrar essa aliança até o último dia da minha vida. Recebe essa aliança como prova do meu amor. É só renovar que acende, né? É só renovar que... Calma! Então, diante das testemunhas, como ministro do Evangelho, eu os declaro renovados nesse casamento, renovados debaixo dessa aliança, firmados e comprometidos
intencionais em honrar esse casamento, em nome de Jesus. Pode beijar a noiva. Aleluia! Glória a Deus. Não, pode deixar. Leva que ele vai querer. Tá bom, obrigada. Graça e paz, queridos, bom dia. Que emocionante, né? Vamos se sentar? Isso aconteceu comigo também, conosco. Eu e Paulo, a gente não teve uma celebração de um casamento. A gente apenas casou no cartório, um pastor foi lá, orou sobre as nossas alianças, a gente fez os votos. O juiz era um pastor e eu falo muito para ele, ele também me fala muito. A gente ainda vai renovar os nossos votos, fazer alguma coisa para celebrar. E estamos planejando daqui a 1 ano e meio no nosso aniversário de 20 anos de casados. Deus abençoe que dê certo fazermos isso. Mas o inimigo das nossas almas, ele é especialista em nos roubar muitas coisas, né? Mas o nosso Deus é especialista em nos restituir de uma forma maravilhosa. Eu ontem abri, né, ali a nossa ministração com Hebreus 13:4, que vai dizer, né, esse texto que o pastor mencionou agora de manhã também: honrado entre todos seja matrimônio, leito conjugal conservado puro, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. E comentei que esse versículo, né, a referência dele está gravado na aliança do Paulo. Mas eu tenho gravado na minha aliança um outro texto bíblico, já que a gente está falando de alianças, né? Teve até uma renovação de votos, trocas de alianças novamente. E na minha aliança está gravado Hebreus 9:15. E eu queria ler com vocês. Hebreus 9:15 vai dizer o seguinte: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. E eu pedi para que fosse gravado esse versículo na nossa aliança, porque em 2016 nós colocamos novas alianças. A gente ganhou de presente, né, de oferta, um par de alianças. E a gente juntou com o ouro, né, da antiga aliança, com dessa nova aliança, fizemos novas alianças, porque a gente, apesar de não ter celebrado, a gente entendeu que Deus havia feito uma obra no nosso casamento de restauração. E eu entendi que Cristo morreu para que eu pudesse ter a certeza de que tanto os meus pecados, as minhas transgressões, como a do meu esposo, cometidos na antiga aliança, né, eles foram purificados. Amém? Esses pecados, essas transgressões. E como eu falava aqui no início, né, o inimigo, ele quer roubar da gente, quer nos saquear. Jesus, lá em João 10, quando ele vai falar que ele é o bom pastor das ovelhas, ele alerta. E ele diz, no versículo 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ontem vocês ouviram um pouco da história de um homem que se tornou um compulsivo sexual, meu marido. E você vai ouvir um pouco, eu vou contar para vocês agora, antes dele ministrar, ele que vai ministrar de novo essa manhã, mas ele pediu para eu iniciar contando um pouco da minha história, que fui vítima
de compulsivos sexuais desde o ventre da minha mãe. Mas glória a Deus, porque também está escrito lá em Salmo 71, que foi um texto que o Senhor me deu para eu abrir meu testemunho sempre que eu fosse contar. E o Salmo 71, do 1 ao 5, diz o seguinte: Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança. Ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Versículo 6, na verdade, até o 6. Desde o ventre materno, dependo de ti. Tu me sustentaste. Amém? Vamos orar. Pai, eu peço a graça e a misericórdia do Senhor para que eu possa compartilhar com os meus irmãos mais uma vez daquilo que o Senhor fez e ainda está fazendo na minha vida, no meu coração, na minha casa, na minha família. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é esse bom pastor. E as suas ovelhas ouvem a sua voz. E ainda que tenhamos sido saqueados, roubados e quase destruídos pelo inimigo, o Senhor é bom, o Senhor é esse bom pastor que apacenta as suas ovelhas, que as chama pelo nome e nos restaura e nos restitui. Eu quero te louvar, te glorificar, te bendizer. Por isso, que toda honra e toda glória sejam dadas a ti, porque o Senhor é o motivo pelo qual estamos aqui. E o Senhor é aquele que cuida de nós de uma maneira tão especial, tão maravilhosa. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nosso processo de restauração como casal começou quando o Paulo começou a vir para a luz. Porque João 1 vai dizer, né? Que Deus é luz, nele não há treva alguma. E que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E durante muito tempo no nosso casamento, meu marido, por vergonha, por medo de ser rejeitado, estava em trevas. Me escondeu muitas coisas. E as trevas é a jurisdição de quem? Jurisdição de Satanás. Enquanto a gente mantém alguma área da nossa vida nas trevas, a gente se torna escravo naquela situação. Mas quando a gente vem para a luz, nós podemos ser restaurados, não é verdade? Eu vou contar um pouco para vocês o que aconteceu comigo antes do Paulo vir para a luz. Na verdade, eu já nasci num ambiente, numa família disfuncional. Meus pais eram casados, porém, meu pai era um homem imoral, adúltero. E a minha mãe me contou, certa ocasião, que quando ela foi me ter, ela sentiu fortes dores de parto, né? Contrações. E eles moravam no interior do Ceará, numa região que não tinha uma estrutura hospitalar. E o médico da cidade orientou minha mãe e disse: olha, eu acho melhor você ir para Picos, no Piauí, que era a cidade mais próxima, que tinha uma estrutura hospitalar, porque o seu parto não vai ser fácil. E o meu pai levou minha mãe para lá. Só que ele deixou ela lá e ele voltou para a localidade que eles moravam, no Ceará. E a minha mãe conta que eu demorei, depois que ela chegou em Picos, mais 14 dias para nascer. E ela sentia fortes dores de parto. Todos os dias, contrações. E eu não nascia.
E era sempre no mesmo horário, 1h da tarde. Ela disse que, certa ocasião, ela teve vontade de me tirar, de pegar uma faca e ela mesma, né? Não que ela quisesse me matar, mas ela queria se livrar daquela dor, daquele tormento. Finalmente eu nasci. Eu conto esse detalhe porque, queridos, desde o ventre, uma criança, ela sente o ambiente. Por isso que é muito importante a gente, né, desde o ventre, conversar com os nossos filhos, expressar para eles que eles são bem-vindos, que a sexualidade dele, que foi definida, decidida por Deus, é aceita por você. Não gere expectativa, eu quero que seja um menino, eu quero que seja uma menina. Meu pai queria muito que eu fosse um menino. Eu sabia que eu não era bem-vinda. E eu entendia toda a situação que estava acontecendo. E minha mãe conta que ela voltou para casa comigo e encontrou meu pai com outra mulher em casa. E que ela disse, você precisa escolher, eu ou ela, e meu pai escolheu a outra. E a outra chegou para o meu pai e disse, não, isso está errado, ela é a mãe das suas filhas. Eu tinha uma irmãzinha já de 1 ano, e eu que vou embora. E aquela mulher foi embora, e para a glória de Deus, tá? Os meus pais permaneceram casados, meu pai se converteu ao Senhor. O casamento deles, né? Eles foram casados mais de 30 anos, e só acabou porque meu pai veio a falecer, mas ele morreu no Senhor, ele está com Cristo. E a minha mãe é uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Mas o fato é que eu já era vítima de um compulsivo sexual. E entre os meus 4 e 7 anos, pelo que eu me lembro, eu fui abusada por um amigo de meu pai, que visitava a nossa casa. Mais uma vez, quando criança, vítima de um compulsivo sexual. E ele costumava me sentar no colo dele e me molestar todas as vezes que ele ia lá em casa. E o abuso só parou porque nós fomos morar em Fortaleza, capital do Ceará. E o abusador não foi junto, né? Mas eu acho importante também mencionar, porque há pelo menos 3 consequências de crianças que foram vítimas de abuso sexual. Ou ela vem a se tornar compulsiva sexual, e isso quase aconteceu comigo, porque aquele estímulo que eu recebi era bom, né? Uma criança não sabe o que está acontecendo. E eu acabei começando a me masturbar compulsivamente quando criança. Inclusive, se você perceber que seu filho ou seu aluno, né, que uma criança está se masturbando, com muita tranquilidade, carinho, paciência, investigue, pergunte para ela por que ela está fazendo aquilo. Muitas vezes ela pode estar sendo estimulada por um adulto, por um coleguinha, por alguma coisa que ela viu, né? Hoje está muito fácil o acesso a esse tipo de conteúdo pornográfico e há um certo estímulo da sociedade para que a criança se descubra. Gente, isso não é bom. Isso não é bom. Graças a Deus, a minha mãe se converteu ao Senhor quando eu tinha 10 anos, começou a me levar na igreja. Olha a importância da escolinha bíblica dominical, dessas crianças serem conduzidas ao Senhor e orientadas para aprenderem, né, sobre o pecado, sobre o juízo de Deus, mas sobre o amor do Senhor. E com apenas 10 anos, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu entendi que aquilo que eu fazia escondido, que me gerava prazer, era mal, me fazia mal, não agradava ao Senhor, e eu precisava me arrepender e abandonar aquela prática. E assim eu fiz. Porém, aquele pai ainda não era convertido. E sabe, quero falar agora para os pais. Papai, você é o principal responsável por afirmar a sexualidade dos seus filhos.
A Bíblia vai dizer que Deus deu a Adão a missão de dar nome, de denominar. É você que vai dizer para sua filha que ela é uma princesa, que ela é uma filha amada, que ela é linda. Isso vai guardar o coração dela, para que ela não caia facilmente, que ela não se torne alvo fácil para galanteadores mal intencionados lá fora. Diga para sua filha: filha, eu quero ajudar você a guardar o seu coração para o seu marido, que o Senhor já reservou, já preparou para você. E você também, pai, é o principal responsável por afirmar a masculinidade do seu filho. Dizer para ele: filho, você é um filho amado, você é um homem forte, um homem precioso no Senhor. Sabe, é importante que você toque de maneira saudável os seus filhos, abrace, beije, brinque de luta com seu filho, dê sempre um abraço carinhoso, respeitoso na sua filha, porque nós precisamos de toques saudáveis. E uma criança, ela vai saber distinguir o toque saudável do toque malicioso. Amém? As mães também são muito importantes nesse papel, nesse processo. Mães muito fortes, muito ativas, que acabam, de certa forma, tomando protagonismo dentro de casa, não é bom. E nós nordestinas, eu pelo menos sou nordestina, não sei quantos nordestinos tem aí, acho que são paulistas todos vocês, mas a mulher nordestina, ela é mais, vamos dizer assim, brava. E Deus teve que tratar meu coração nisso, porque eu acabo, principalmente quando o marido já é um pouquinho mais tranquilo, de certa forma omisso, a tendência é a mulher tomar, ali e não é bom. Porque os filhos precisam entender bem esse papel dos pais. Então eu cresci nesse ambiente de uma mãe forte, presente demais, ela que disciplinava, e o meu pai era omisso, era ausente, ele tinha comércio no interior, a gente mudou para Fortaleza, mas o comércio dele permaneceu lá, então ele passava às vezes de 15 dias para vir em casa. E essa ausência paterna, essa omissão de meu pai, gerou uma carência absurda no meu coração. Mas, queridos, carência você não supre, carência você cura no Senhor, você restaura no Pai eterno. Porque ainda que o nosso Pai terreno fale conosco, nós temos um Pai eterno. Amém? E isso me tornou um alvo muito fácil, me tornei muito vulnerável, muito carente desse carinho, de toque. E também é uma das consequências, de vítimas de abuso na infância. De certa forma, essa criança, ela vai se tornar um alvo mais fácil, porque ela perde um pouco daquela coisa: esse corpinho é meu, esse corpo é meu, e ninguém toca se eu não quiser, se eu não deixar. Ela perde um pouco dessa... ela adquire essa dificuldade de colocar os limites necessários. E, infelizmente, apesar de crente, aos 19 anos eu conheci um rapaz na igreja, e tem uma diferença muito grande entre estar na igreja e estar em Cristo, Infelizmente, eu fui seduzida e acabei me envolvendo sexualmente com esse rapaz e engravidando. Ele dizia para mim: eu caso com você, não sei o quê, muita conversa. E aí, quando eu engravidei, ao invés de acelerar esse casamento que ele me prometia, ele me abandonou grávida. Eu tinha 21 anos quando eu fui mãe solteira. Aliás, 22 anos, quando eu tive a Raíssa. E foi uma situação bem difícil, mais uma vez vítima de abuso, e de um compulsivo sexual. Eu entendo a minha responsabilidade, eu sei disso, mas foi mais uma coisa que o inimigo
tentou usar para me destruir. Eu me lembro que quando eu fiquei grávida, com muita vergonha de contar para minha família, eu quis me matar. Minha mãe me expulsou de casa. Meu pai deixou um dinheiro com ela para que eu tirasse o bebê, resolvesse a situação e, de novo, viajou, foi embora. E eu me lembro até do valor. Minha mãe me entregou R$400 e disse, olha, seu pai viajou e disse que quando ele voltar quer que você tenha resolvido isso. E eu disse, mãe, eu não vou cometer um pecado maior do que o que eu já cometi. E eu peguei aqueles R$400 e comecei a comprar o enxoval da minha filha. E a Raicinha nasceu no ano 2000. E uma criança saudável. Minha mãe, meus irmãos e até o meu pai, né, se apaixonaram por aquela criança. Mas tinha muitas coisas no meu coração para serem resolvidas. Eu estava lidando com muita culpa, com muita vergonha. E aí, em toda aquela situação, eu trabalhava, eu tinha condições de sustentar minha filha, mas a minha mãe me humilhava muito, era muito difícil. E eu quis sair de casa com a minha filha. E eu recebi uma proposta de trabalho em Belém do Pará. E eu fui secretária de um diretor de uma grande empresa e fui para lá. E aí, 2, 3 meses depois que eu entrei naquela empresa, eis que um rapaz é contratado. E ele começou a me paquerar, começou a me cortejar, disse que queria conversar comigo. E ali eu fui totalmente honesta com ele naquela conversa. Eu contei tudo, eu acho que até do abuso na infância, eu falei para ele. Ou seja, eu vim para luz com meu marido. Até porque, gente, uma terceira consequência de crianças vítimas de abuso sexual, ela ter alguns bloqueios nessa questão. Muitas mulheres acabam tendo dificuldade, homens também, no seu relacionamento sexual com a sua esposa, com o seu marido, por causa de situações que aconteceram lá atrás, dessa ordem. Por isso que é tão importante, se aconteceu alguma coisa com você, antes mesmo de você conhecer seu esposo, seu marido, sua mulher, fale com ele. Como se deu a iniciação sexual na sua vida? A gente conhece muitas histórias de homens que foram abusados na infância e que, infelizmente, né, tem uma confusão sobre a identidade sexual deles, lutam com a questão do desejo homossexual e estão na igreja, temem ao Senhor, mas acabam se casando com uma mulher, o que é o correto, mas não conseguem, né, corresponder à sua esposa. E essa mulher sente falta desse marido, sente falta dessa presença. Então, você precisa trazer à luz, né, todas essas questões. E, de novo, né, como eu falava, muito dessa questão da confusão da identidade sexual está relacionada a essa questão com o pai. A maioria dos homossexuais, dos homens que lutam com essa questão, relatam alguma situação relacionada ao pai, né? Eles muitas vezes estão procurando em outros homens esse pai que não foi presente, que não foi atencioso, carinhoso. Mas sabe, uma coisa que é muito importante a gente saber, essas coisas que aconteceram conosco têm alguma importância e relevância no nosso comportamento atual? Tem. Mas não é isso que nos define, não mesmo. Nós podemos, em Cristo Jesus, ter todas essas questões restauradas no nosso coração. E para eu entregar o microfone para o Paulo, e à noite eu dou continuidade ao meu testemunho, mas o fato é que nessa primeira conversa que nós tivemos, por vergonha, por medo de ser rejeitado, Paulo não compartilhou comigo a dependência da pornografia, desde a infância dele.
E é sobre isso que ele vai falar hoje, sobre o impacto pessoal e social da pornografia na vida de um homem ou de uma mulher, nessas questões da sexualidade. Obrigado. Amém. Bom dia, igreja. Que a graça, a paz, o amor de Deus sejam sempre abundantes na sua vida e na sua família. Amém? Amém. Então vamos lá. Teve uma irmã até que disse, né? Glória a Deus, né? Que ela me conheceu, rapaz. À noite ela vai acabar comigo. Porque foram 10 anos, né? E sabe, acredite, meu maior problema não era o pecado sexual. Meu maior problema era a mentira. O maior problema foi que ela, no primeiro momento, abriu todo o coração dela. Obrigado, meu irmão. Abriu todo o coração dela com relação a tudo que aconteceu na vida dela. A Rayuca, no primeiro momento, ela permitiu que eu a conhecesse no íntimo do seu ser, no seu coração. E eu, com medo de ser rejeitado, escondi quem eu era no secreto, no escondido. E isso gerou muitos desdobramentos, muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Como eu falei para vocês ontem, o casamento ele tem um papel fundamental de santificação na vida do homem e da mulher. Ele é a maior ferramenta de santificação que Deus criou para nós. Porque o casamento nós vamos ser moídos. No casamento nós vamos ser quebrados. Quando nascem os filhos, então, aí Deus pisa no caco, tudinho, tudo vira pó. E aí a gente realmente é revirado do avesso. O momento que nós tivemos agora há pouco, dos nossos irmãos fazendo a renovação, é um momento realmente fantástico, um momento belo, um momento muito bonito. Mas se vocês prestarem atenção nas palavras, todos aqueles votos, eles são fundamentados numa coisa: sacrifício, renúncia, sofrimento e dor. Para que os dois possam cumprir o que eles prometeram aqui, eles vão precisar aprender a negar a si mesmos. E às vezes a gente esquece disso. Quando você pega biblicamente amor, o conceito de amor bíblico, a palavra no hebraico é ahavar. E o contexto dessa palavra é sacrificial. A primeira vez que ela aparece na Bíblia é quando Deus volta-se para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho Isaque, a quem você ahavar, a quem você ama. Então o conceito bíblico de amor, irmão, você quer viver o amor dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, você precisa aprender a caminhada da obediência. A obediência vai exigir renúncia, vai exigir sacrifício. Ninguém diz glória a Deus agora. Mas esse é o caminho. Amém? E aí, tudo que você fizer, você faz em primeiro lugar para quem? Para Ele. A única forma de nós conseguirmos cumprir esses votos é viver uma vida, de novo, intencional para Ele, por causa dEle. Então, esse conceito de ahavar é mais ou menos assim: eu amo mais a Deus, eu amo mais o meu próximo do que a mim mesmo. Eu amo mais a Deus, eu amo mais o próximo do que esse pecado que eu preciso renunciar, que eu preciso sacrificar. Amém? Então esse é o conceito. E é isso, por isso que eu acho tão incrível isso aqui. Sabe, isso aqui é sensacional. Quando você se debruça, quando você se volta para esse livro, para a sabedoria de Deus, esse foi o grande presente, de Deus, que Ele derramou realmente sobre todos nós. Amém? Então vamos lá, queridos, eu queria compartilhar com vocês. Pode colocar, por favor, os slides. Tem algumas imagens que são muito importantes, para a gente acompanhar. Eu quero compartilhar com vocês uma pesquisa que eu fiz em 2018 e 2019. Eu me debrucei para fazer realmente uma pesquisa profunda. Se vocês olharem a bibliografia do meu livro, ela é bem extensa. Eu tive que acessar muito material de fora, porque no Brasil, infelizmente, por questões ideológicas, muito do material, na área de sexualidade é contaminado com teorias, com ideologias.
E lá fora ainda tem muito material científico, né? Sério. Então eu tive que fazer um filtro muito grande. E aqui, o que estava no meu coração, irmãos, quando eu escrevi esse livro? Eu, um pai de adolescentes. Adolescentes não, que a Bíblia diz que não existe adolescente. É um homem jovem e uma mulher jovem. É muito interessante. Quando você diz adolescente, você como se dá permissão para que naquela idade eles possam fazer todo tipo de besteira. Mas na verdade, com 13 anos, eu afirmei meu filho, que você é um homem. É um homem jovem que ainda precisa aprender. E a minha filha agora está fazendo 15 anos amanhã. Se eu tiver a oportunidade, quero renovar, né, fazer esses votos e dizer, a partir de agora você é uma mulher. É uma mulher jovem, que ainda precisa, né, de instrução, de orientação, mas é uma mulher para que eles possam entender que eles são responsáveis por aquilo que eles fazem. E durante 24 anos eu vivi o pecado sexual. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai com os meus tios, eles tomaram uma decisão. Tem 9 anos, está na hora dele se tornar um homem. E eles me introduziram no mundo da pornografia, começaram a me chamar para assistir vídeos pornográficos com eles. Na década de 80, se você observar, era ali uma novidade, né, o videocassete. Então eles assistiam, eles alugavam filmes e passavam horas assistindo juntos, falando todo tipo de besteira. E aí, eu não podia entrar, mas a partir dos 9 eu fui convidado a participar do clubinho. E a partir daquele momento, irmãos, o corpo feminino nunca mais foi a mesma coisa para mim. Morava em Belém, as mulheres andam despidas e era muito fácil, né, alimentar ali a fantasia e qualquer outra coisa. Então eu realmente com 9 anos comecei a olhar a mulher de uma forma totalmente diferente. Lembram que eu ensinei para vocês ontem o desejo cobiçoso? Pois é, o desejo cobiçoso, gente, qual que é o grande segredo da santidade em relação ao desejo cobiçoso? Você não deve alimentá-lo. Porque a partir do momento que você alimenta o desejo cobiçoso, a sua resistência começa a cair. É básico. Então, se você alimenta o desejo, ele vai crescer e ele vai te escravizar. Amém? Falamos sobre isso ontem. E foi o que eles fizeram. Então, ao invés de me transformar num homem, eles me transformaram num abusador de mulheres. Eles me transformaram num abusador de mulheres. Porque a mulher deixou... A mulher, naquele momento, ela foi dessacralizada para mim. Lembram que eu falei para vocês? Onde é que está o valor inerente de cada um de nós? No termo teológico chamado imago Dei. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você tem valor, você é precioso, sim. Você é extremamente importante para Deus. Mas por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso olhar para você e tratar você com essa honra, né? Você é sagrado para Deus, né? Isso é sacralizar uma pessoa. Então eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou trair. Eu vou deixar você passar no trânsito, eu não vou buzinar para você, eu vou te honrar. Eu vou fazer, por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus, ainda que maculada pelo pecado, mas você ainda é imagem e semelhança de Deus. Amém? Porém, quando você começa a ter acesso à pornografia, o que vai acontecer? Ela vai alimentar o desejo cobiçoso. E o desejo cobiçoso, ao invés de direcionar a sua sexualidade, o seu desejo, né, os papéis que Deus criou de uma forma tão fantástica nos mandatos da criação, ao invés de usar isso para glorificar a Deus, você vai usar para a sua autogratificação. E aí a outra pessoa, ela é dessacralizada. Você deixa de olhar para outra pessoa como imagem e semelhança de Deus. E você passa a olhar a pessoa meramente como objeto a ser consumido. Você vai olhar para outra pessoa e dizer, eu quero consumir você. Eu quero olhar para você e tirar de você o prazer que eu quero. Custe o que custar, para você, não para mim. Vocês entenderam aqui por que Deus odeia isso? Porque isso não se parece com Deus. Então isso dessacraliza. E a minha ideia qual que era? Depois de tudo isso, né, que aconteceu comigo, eu falei, poxa, eu preciso proteger meu filho. Você vê, eles sabem toda a verdade. Eles sabem toda a verdade. Está curado isso no seio da minha família. Eu posso vir diante da igreja e trazer toda essa imundície que aconteceu no passado.
porque eu não devo mais nada para ninguém. Eu fiz o caminho de volta com mulheres, com os homens, né, que eu traí, me envolvendo com as esposas. Toda a imundície que eu fiz caminho de volta, onde Deus permitiu, pedindo perdão, me humilhando, porque Deus sabia que nós precisaríamos estar aqui, né, fazendo essas questões. Então hoje sim, eu posso dizer, gente, é tão maravilhoso, eu não devo nada a ninguém. Amém? E aí eu falei, cara, eu preciso instruir meu filho. Então, como um pai, eu fiz essa pesquisa. Eu preciso sentar com meu filho e conversar sobre isso. Eu já tinha experimentado no meu corpo e na minha história todo o impacto que a pornografia gera, mas eu não tinha informações sólidas. Então foi por isso que eu escrevi um livro. Eu escrevi um livro para pais, para o homem. Os pais, as mulheres leem junto com o marido, mas principalmente para os homens da casa, para que os homens leiam, estejam protegidos e guardados, mas principalmente possam instruir seus filhos. Como a Rayuca falou agora há pouco, quem é responsável por afirmar a sexualidade do menino? O pai. Quem é responsável por afirmar a sexualidade da menina? O pai. O pai. E é muito interessante, né, quando você começa a trabalhar esses conceitos e essas questões, tá bom? E o que eu quero compartilhar com vocês essa manhã, meu irmão, é aquilo que eu estudei e aquilo que eu experimentei na minha vida durante esse tempo. Para quê? Para que você possa proteger o seu lar. Pornografia, queridos, ela vai alimentar o desejo cobiçoso, amém? Vamos lá, gente. Casados desde 2004, essa moça linda é a nossa Raíssa, aqui Thales e Sofia, e no dia 23 de junho de 2021, quis o Senhor recolher a Raíssa para Ele. Então tem pouco mais de 1 ano e 4, 5 meses, né, que a Raíssa hoje está alegrando o céu, né? A Rayuca vai falar um pouquinho mais sobre isso à noite. E a gente agradece ao Senhor, né, que tem dado força para a gente seguir adiante. Amém. Amém. Nós estamos ligados à Igreja Batista Nacional. Nosso primeiro pastor, né, o pastor Germano Cardoso, lá em Curitiba. Pastor Johnson Assis é o nosso pastor em São Luís do Maranhão. E agora nós nos ligamos à Igreja Batista, né, Nacional, lá de Braslândia, né? Nós conhecemos recentemente os pastores, porque é fundamental nós caminharmos com uma igreja. É fundamental nós caminharmos com uma igreja. Nunca, nunca esteja desigrejado. Amém? Nunca esteja desigrejado. Nós fizemos a Escola de Aconselhamento e Saúde na Universidade das Nações e, recentemente, através da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, nós fizemos a nossa pós-graduação em aconselhamento bíblico, ok? E hoje, né, há pouco mais de 1 ano e meio, nós somos diretores de um ministério de pureza sexual chamado Pearl Life Ministries. Pearl Life Ministries começou nos Estados Unidos em 1986, pastores Steve e Kathy. Eu falei Cat uma vez, quase eles me engolem. É Kathy. Tá bom, tem que aprender, né? Então a Kathy, né, Gallagher, eles montaram lá. E esse ministério só existe em Kentucky, né, nos Estados Unidos. E em 2018 Deus colocou no coração do pastor Steve de vir para o Brasil.
ele conhecia o pastor Ayrton, convidou o pastor Ayrton para ser o presidente do ministério. E quando foi em abril de 2021, o pastor Ayrton me convidou para ser o diretor nacional, né, do ministério. Nós estamos em Brasília. Nós somos um centro de aconselhamento bíblico. Nós não somos uma casa de recuperação, nós somos um centro de aconselhamento bíblico. Os homens se matriculam, vão para lá conosco, eles têm uma vida devocional pela manhã, saem para trabalhar, normalmente. A vida deles tem que ser o mais perto possível do normal. Eles voltam à noite para complementar o programa de estudos que ele tem durante 9 meses conosco. Então, a abstinência, né, vamos falar assim, que é um termo conhecido, nós não usamos abstinência, mas a gente usa santificação. Mas a abstinência não é porque eles estão num lugar fechado. A santificação acontece justamente eles estando no dia a dia, aprendendo a render esse desejo cobiçoso, não alimentá-lo e viver o desejo santo, né, para glorificar a Deus. Então é um ministério que tem funcionado, já são milhares de homens curados, restaurados na área da sexualidade, amém? E eu louvo a Deus porque ele veio para o Brasil, o único lugar no mundo que esse ministério veio, foi para o Brasil. E eu louvo a Deus, né, por esse privilégio aqui com vocês. Queridos, aqui são os nossos livros. Eu vou falar sobre o preto, né, aconselhamento ao compulsivo sexual, impacto pessoal e social da pornografia. Mas eu tenho esse aqui, que foi o primeiro que eu escrevi, aconselhamento ao compulsivo sexual. A Railca, curando a dor da traição no casamento, construindo a verdadeira intimidade conjugal. Esses dois estão em falta, a gente precisa reimprimir. E esse é o do nosso filho Thales, que foi o primeiro escritor da família. Era engraçado que eu não lia nenhum livro, eu não suportava ler. E a partir do momento que Deus muda, né, a nossa história, eu não só hoje sou um devorador de livros, né, como Deus me deu o privilégio, né, de também escrever as pesquisas que Ele tem dado. Amém, irmãos? Então vamos seguir para o nosso tema, vamos seguir para o nosso assunto. Eu não vou poder entrar nessa questão de sexualidade, apesar de eu querer tanto falar com vocês sobre sexualidade. Mas vamos lá, primeira pergunta: por que nós não devemos assistir pornografia? Primeira reflexão. Sabe o que me incomoda? Tem amigos meus que procuraram profissionais e eles estavam com problema no que diz respeito à sua relação sexual. Casais, gente, olha só, eu já peguei casal da igreja. Estava 16 anos sem sexo. O casamento acabou. Já tinha acabado faz tempo. Mas chegaram a 16 anos sem relação sexual. E, gente, o que eu posso dizer para vocês é uma coisa. Quando a vida sexual do casal é interrompida, esse não é o problema, esse é o sintoma. Normalmente por questões relacionadas ao coração, que precisam ser tratadas e trabalhadas. Então, assim, você vê, né? E muitos desses profissionais, o que eles dizem? Cara, coloca um pouquinho de pornografia para apimentar a relação. Sabe o que acontece, gente? Em menos de 6 meses, aquele casal que já estava profundamente afetado pelo repúdio, ele começa a criar nojo e aversão do outro. E eles se afastam, eles se divorciam. Então, uma das propostas dessa ministração é trazer o seguinte: por que a pornografia não pode entrar no seu casamento, na sua vida e no seu relacionamento? E a primeira questão que eu trago para vocês é justamente essa aqui, ó. A pornografia, irmãos, ela não é sexo. E principalmente, na pornografia, não existe sexo. Nessa hora é engraçado como o pessoal me olha. Eu falei, esse cara é maluco. Não, gente, não tem sexo na pornografia. Na pornografia tem lascívia, luxúria, filia, parafilia, perversão, abuso, violência, incesto, mas não tem sexo. Sexo, ele é uma criação de Deus. Terceiro discurso dele, né, ali em Gênesis 2, 18 até 25, né, você vê o casamento, toda a questão, o desejo sexual e a questão do sexo inserido naquele contexto. O sexo é algo belo, é algo puro, é algo santo, é algo maravilhoso que Deus criou.
Tem algumas pessoas que dizem o seguinte: Paulo, olha lá, fulano, ele ama tanto sexo, que ele vive traindo a esposa, ele vive voltado para isso, a vida dele é em torno do sexo. E o que eu digo para essa pessoa? Não, essa pessoa não ama o sexo, essa pessoa, ela odeia o sexo. Uai, como assim odeia o sexo? É porque o que ele pratica não é sexo. De novo, gente, sexo é belo, sexo é puro, sexo é santo, sexo cuida do outro, sexo tem um vínculo emocional profundo com o outro, é um ambiente de segurança, é um ambiente de proteção, um ambiente de cuidado, principalmente para a mulher e para as crianças. Quando o cara vive a dinâmica do desejo cobiçoso, ele não está praticando sexo, ele está praticando qualquer outra coisa. Então ele odeia o sexo. Uma pessoa que vive o pecado sexual, irmãos, ela odeia pessoas, porque ela não está vinculada a pessoas, ela só quer usar o corpo das outras pessoas. Uma pessoa que vive o pecado sexual ou consome pornografia e alimenta o desejo cobiçoso, é uma pessoa que odeia relacionamentos. Por quê? Porque ela está preocupada com a intensidade, mas não com a continuidade do relacionamento. Essa pessoa quer o máximo de prazer que ela pode extrair da outra pessoa em pouco tempo, mas quando o relacionamento que exige a responsabilidade, o cuidado e o sacrifício e as renúncias naturais de quem quer ser tratado no seu caráter, o que acontece com o homem hedonista? Ele foge. O que acontece com a mulher hedonista? Foge. Por exemplo, vamos imaginar um casal de amantes, amantes, olha só, parece uma coisa, né? Quando esse homem olha para uma mulher, por exemplo, no trabalho, se interessa por ela, ela por ele casado, ela casada, eles começam a sair para ter relações sexuais. Você vai perceber os dois vivendo um ambiente de grande euforia. Ai, eu amo. Não, você não ama. O que acontece? Quando você alimenta o desejo cobiçoso e você consegue alguém que dá o consentimento para que a sua fantasia seja realizada, o que acontece? Você cada vez mais está focado em quem? Em si mesmo. Então você tem uma grande dose de euforia, mas essa euforia é totalmente egoísta. Então eles não amam. Gente, o homem hedonista, ele chama de amor aquilo que lhe dá prazer. É amor? Não. Não é amor. Enquanto aquela relação ele for sugando o prazer que ele fantasia da outra pessoa, para ele está bem, mas quando a responsabilidade chega, o que ele faz? Ele vai embora. É amor? Não, não é amor. Então, na pornografia, irmãos, não tem sexo. E a pornografia não é sexo. Você estimula toda a área, as áreas erógenas do seu corpo que foram feitas para ser vivido dentro de um relacionamento pactual, para a glória de Deus, até que a morte os separe, você vive aquilo de forma artificial, e isso vai gerar prejuízos em você. Na pornografia, irmãos, tudo é mentira. Aquelas mulheres, elas estão sofrendo um estupro na frente das câmeras. Eu tenho relato de várias atrizes pornôs, a maioria morre com menos de 34, 35 anos. Quando a carreira delas acaba, a violência que elas sofrem é tão devastadora que normalmente elas morrem de overdose ou morrem porque batem o carro ou se suicidam. Porque o sexo foi feito para ser vivido num ambiente onde existe cuidado, amor e proteção. Quando você vive o sexo baseado em desejo cobiçoso, as pessoas vão estar sendo usadas e abusadas. E essas pessoas vão experimentar o quê? A morte. Sabe o que é isso, irmãos? As primícias da sepultura. Porque o salário do pecado é a morte. É caminho de morte. Então aquelas mulheres estão interpretando, sabe o que acontece? Em 2007, 3 pesquisadores americanos pegaram os 50 filmes pornográficos mais vendidos nos Estados Unidos. Eles assistiram às 346 cenas de sexo. Nessas 346 cenas de sexo, eles contabilizaram 90% das cenas tinham atos de violência.
Desses atos de violência, 76% os homens foram violentos com as mulheres. Os outros 24%, mulheres, foram violentas com outras mulheres. O que está na entrelinha disso? Por isso que eu digo aqui, deforma o caráter. O homem que assiste pornografia, irmãos, ele se torna violento sexualmente. Porque o homem daqueles vídeos, daquele filme, ele é um homem violento sexualmente. E as mulheres que assistem pornografia, elas se tornam passivas à violência sexual. Sexo anal. Sexo anal, gente, ele é influenciado por memória pornográfica. O sexo anal, ele é alimentado. Eu aconselhei um casal do Rio de Janeiro recentemente. E de onde vem a ideia do sexo anal? Memória pornográfica. Porque o sexo anal, irmãos, ele é um ato de crueldade com relação à mulher. O ânus, ele não foi feito para ser penetrado. O ânus não foi feito para ser penetrado, ele foi feito para excretar. Quando você pega Eclesiastes, é muito interessante porque o livro de Eclesiastes, ele é um livro que tem que ser interpretado literalmente. Cantares. Cantares não é um livro, Jesus e a sua igreja. Não, gente, isso está errado. O livro de Cantares, ele é uma interpretação literal. E Deus trabalha naquele contexto o quê? Os princípios e fundamentos relacionados a uma relação sexual de um homem e da mulher. Quando você pega o hebraico original, aquele livro, ele é quase, preste atenção, quase pornográfico. Porque é explícito no que diz respeito ao órgão feminino, ao órgão masculino, a relação sexual em si que acontece. E Deus, ele bota aquilo de maneira intencional porque ele fez o sexo. Então, quando você lê aquele livro no original, você vai perceber as mensagens que ele traz ali diretamente relacionadas à questão sexual. E os tradutores tiveram muita dificuldade para pegar aquela questão e tentar trazer um tom mais suave, um pouco mais leve, né? Para vocês terem uma ideia, o capítulo 4 de Cantares, ele traz em detalhes uma relação de sexo oral, onde o homem faz na mulher. E no capítulo 7 é a mulher fazendo no homem uma relação de sexo oral. Olha só que interessante, né? Eu não tenho tempo de trabalhar com vocês essas questões, mas quando você pega o original, você vai ver exatamente esses pontos, né? E são pontos que geralmente a gente usa nas perguntas que acontecem, né? Nas questões que acontecem em seminários como esse, tá bom? E gente, calma, Deus é santo, continua santo, falando dessas coisas. E só um detalhe para a igreja: sexo não é problema. O sexo não é problema. A lascívia é o problema. De novo, o sexo, ele é um dom de Deus. O sexo é um presente de Deus, que ele deu ao homem e à mulher para viverem dentro de uma aliança sacrificial, pactual, para a glória dele. Amém, gente? Nesse contexto, porque vai haver segurança e proteção. Vocês conseguem imaginar comigo o seguinte: se todas as pessoas no mundo praticassem o sexo dentro da sua aliança de casamento e somente nesse lugar, nós teríamos estupro, nós teríamos incesto, nós teríamos a quantidade de aborto que nós vemos aí. Vocês conseguem ver como Deus é fantástico? Mas o homem escolheu o caminho da desobediência, alimentar o desejo cobiçoso, e por isso que nós colhemos dor e sofrimento, quando na verdade o caminho dele é perfeito. O caminho dele é perfeito, amém? Ontem eu falei para vocês, né, escolhas baseadas no prazer e não em leis, e como eu mostrei para vocês no gráfico, ele é um pecado escravizador, ok? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. A pornografia, ela vai mudar a sua resposta neuroquímica. O seu cérebro, ele vai modificar. Quando Deus cria o sexo para ser monogâmico, heterossexual, o que ele está dizendo? Que o que deve estimular o marido sexualmente, ou seja, a visão, o cheiro, o toque, a voz, é o quê? É o corpo da sua
esposa. Isso é o que deve estimular o homem, isso é o que deve, trazer essa alegria. A mesma coisa a mulher, as palavras do marido, o toque do marido, o corpo do marido, essas coisas é que devem gerar esse estímulo. Então você é estimulado, manda uma mensagem para o seu centro de recompensa, o seu sistema de recompensa. O sistema de recompensa manda uma mensagem para o hipotálamo manda uma mensagem para o pênis, e o homem tem uma ereção. E aí acontece lá toda aquela questão. E mesma coisa com relação à mulher, ela tem a lubrificação e todo o restante. E aí eles conseguem ter uma relação sexual saudável. O problema é que, quando você começa a acessar pornografia, isso aqui vai criar uma conexão profunda com estímulos virtuais. Isso vai gerar um vínculo, na verdade, com o quê? Com outras coisas que não foram feitas para te estimular sexualmente. E aí é que está o problema, porque a partir do momento, esse sistema de recompensa, o que ele vai fazer? Tudo o que dá prazer e satisfação, ele vai pegar esse estímulo, ele vai criar uma conexão neural, e essa conexão neural nunca mais vai se separar. E é aqui que está o problema, olha só. Dr. Jay Fallon, ele diz o seguinte, olha só o que o Dr. Jay Fallon diz. Todos os estímulos no sistema de recompensa que você não foi criado para você ter, eles vão se tornar um problema na sua vida. A minha pergunta para a igreja é, me ajuda aqui, valendo 1 ponto, pastora, para amanhã, para a prova. Nós fomos criados para assistir pornografia, sim ou não? Não. Então, assistir pornografia vai causar problema. O nosso cérebro, ele modifica na nossa resposta. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Primeira modificação cerebral, sensibilização à lascívia e à luxúria. O que significa isso? Nós vamos ficar hipersensíveis aos gatilhos sexuais. Então, não sei quanto as mulheres perceberam, mas às vezes vocês estão andando na rua, inocentes, e aí vem aquele camarada que vocês nunca viram, e aí você começa a passar e aquele cara, ou lá em casa, ou não sei o que, o cara começa a tomar essas liberdades indecentes. Como é que vocês se sentem? Invadidas, ofendidas, Não é chato, ele não tocou em você, mas você não se sente invadida? Por quê, gente? Porque essa questão sexual, ela é algo privado. Ela é algo particular. Ela é algo intrínseco para ser vivido de novo, numa aliança sacrificial, pactual para a glória de Deus. Quando você invade essa esfera, as pessoas se sentem o quê? Abusadas, violadas. Por isso que esses famosos, vão lá, a vida deles é escancarada. Gente, aquele princípio é totalmente errado. Porque existem coisas que são pessoais e particulares que não devem ser compartilhadas fora realmente do leito conjugal. E o que vai acontecer? Quando você começa a assistir pornografia, você vai gerar uma hipersensibilidade a gatilhos sexuais. O que vai acontecer com você? O cérebro, ele vai gerar um apego neuroquímico àquilo. Por exemplo, você olha para sua esposa, você olha para o corpo da sua esposa, aquilo te dá prazer, te dá uma excitação. E no cérebro existe uma espécie de sinapse. Existe o ponto A e o ponto B. Quando você olha para o corpo da tua esposa, para viver uma relação sexual natural e normal com a tua esposa, você vai liberar 60 pontos de transmissão de dopamina, do ponto A para o ponto B. Eu estou usando aqui só um exemplo, tá? Só que quando você assiste pornografia, como não é algo natural que você assiste, o que vai acontecer? É algo que o cérebro não reconhece como normal. Num primeiro momento, o cérebro vai liberar 600 pontos de sinapse. Olha só, de 60 vai para 600. E nas primeiras 10 vezes que você assiste pornografia, sabe o que vai acontecer? O cérebro vai continuar liberando uma alta dose de dopamina. Olha aqui. Uma alta dose de liberação de neurotransmissores. Só que a partir da 10ª vez, o cérebro mesmo começa a identificar: isso aqui não é normal, isso aqui não é natural. E aí o ponto B começa a se fechar para receber esse estímulo.
tá? Mas antes disso acontecer, o que vai acontecer? Uma hipersensibilização. Então vai gerar um apego aqui. Quando o cérebro reconhece o estímulo, né, o foco do vício, ele responde de maneira exagerada. Então é mais ou menos isso. O homem está acostumado, por exemplo, a assistir pornografia com bestialidade. Vocês sabem o que é isso? Sexo com animais. Então esse homem, quando ele está andando na rua, ele vê um cachorro, ele vê um animal, aquilo vai ser um gatilho para ele. E isso vai gerar uma hipersensibilidade no cérebro dele. Qual que é o grande problema aqui, irmãos? Quanto mais a pessoa assiste pornografia, mais ela vai ficar presa nesse ciclo. E as outras atividades da vida, elas vão ser o quê? Ignoradas. Imagina aquele filho adolescente, filho jovem, né, que gostava de ficar com todo mundo, vinha para a igreja, tocava no louvor, participava, e chegou uma hora que ele só quer ficar preso dentro do quarto. Ele não quer mais jogar futebol. Quando você chama para reunião familiar, ele fica irritado, depois ele volta e fica naquele ciclo. O que você percebe? Ele começa a perder o interesse pelas demais atividades da vida, e a única coisa que parece fazer sentido e dar prazer é assistir pornografia ou jogar videogame. E aí, gente, olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Doutora Valerie, da Universidade de Cambridge, ela pegou homens entre 18 e 34 anos, colocou numa máquina de ressonância magnética e ela colocou imagens pornográficas enquanto o cérebro deles era escaneado. Os homens que não assistiam pornografia, eles responderam no sistema de recompensa deles. Só que a resposta deles foi uma resposta natural. Eles não sofriam estímulos, aquela foi a primeira vez, ou assistiram muito raramente. Então, a resposta do sistema de recompensa é normal. Então, imagine, liberou 60 pontos de sinapse entre o ponto A e o ponto B. Porém, os homens que assistiam pornografia, irmãos, olha como o cérebro deles respondeu. Pelo menos 10 vezes mais forte. Sabe o que significa, gente? Por conta de uma ação dessa, hipersensibilidade, o que vai acontecer? Esse pai vai entrar no quarto da filha, ele vai olhar para ela e aquilo pode se tornar um gatilho. E sim, ele pode abusar sexualmente daquela filha, porque o desejo cobiçoso, ele está no controle. O coração dele não tem limites morais e legais. O impacto na vida desse homem é muito forte. Aqui, o que vai acontecer? Esse homem não assiste pornografia. Está na rua, nossa, que mulher bonita. Opa, sou cristão, sou casado, isso não glorifica a Deus, eu vou embora. Ele consegue dizer não, porque o impulso é um impulso normal. Mas aqui, gente, é muito forte. É mais ou menos assim. Quando acontece esse impulso, a resistência fica muito baixa. E esse homem, né, ou essa mulher, porque eu falo homem, né, mas entendo, homem e mulher. Gente, é uma pressão de excitação tão grande, tão forte, que realmente a pessoa perde a sanidade. Ela perde a sanidade nas decisões que ela tem. A decisão que ela toma não é baseada em conceitos morais, mas naquilo que ela deseja. E eu quero mostrar para vocês o vídeo que eu prometi ontem. Vocês vão ver o Kellum. O Kellum é um rapaz de 18 anos que se masturba 18 vezes por dia. Vocês vão ver a hipersensibilidade em ação. Segura o vídeo, só bota o vídeo no ponto, aí já eu libero. Então o que vai acontecer com o Kellum? Ele vai estar na rua com um entrevistador. E ele vai ver uma menininha de short preto, coladinho, mostrando tudo. Aquilo vai disparar um gatilho no Kellum. Ele vai ficar desesperado. Ele vai ficar ansioso. Ele vai mentir para o entrevistador. Ele vai parar um carro num pub e ele vai sair correndo para o banheiro para se masturbar. E aí quando ele volta arrasado.
Porque naquele momento parecia que a melhor coisa da vida ia acontecer. Mas quando ele se masturba, que ele chega ao orgasmo, ele vai ter a triste realidade de que ele está sozinho. Gente, o nosso corpo foi feito por Deus para viver o sexo com a nossa esposa, com o nosso marido. A ideia de Deus é, quando você tem essa relação sexual dentro desse ambiente seguro, onde há um apego profundo, um vínculo profundo entre marido e mulher, quando termina aquela relação sexual, existe paz e existe descanso, existe afeto, existe alguém ali. Essa é a cosmovisão do sexo. Agora, quando você comete o pecado sexual, como o seu vínculo não é com a pessoa, o seu vínculo é com o seu desejo, você está vazio, você está sozinho. É por isso que muita gente, depois de uma orgia, meia hora, 40 minutos depois, está morrendo de sede e fome. Sabe por quê? Porque sexo remete a afeto, a comunhão, a relacionamento. Quando você vive o sexo fora da cosmovisão bíblica, sabe o que vai acontecer? Você vai estar vazio. E você vai ter essas premissas, né, da sepultura. Vamos lá, pode passar, pastor. Vamos ver aí uns 4 minutinhos do vídeo. Hipersensibilidade em ação. Just got into it and it's got worse and worse and worse. So I've got older. I just want to get it out of my life because it is causing a big problem. I can't find a way to stop. I've tried getting rid of my smartphone, like getting rid of easy ways to get onto porn, but then I'll just get an urge and I'll go into the toilet and I'll visualize it instead. Does that piss you off? Yeah, of course. You just get times where you sit there and think to yourself, why have I just done what I've done? Why? You get high and then you just get down straight afterwards. And how do you get over that low? Do it again. So you're always chasing the low away with the next high? Well, that sounds like a drug addiction to me. It is, virtually. Because I can't stop it. Eu não consigo We've parar. been talking for about half an hour when suddenly I get a glimpse of the reality of Callum's compulsion. We drive past a girl in hot pants and it triggers something. So what was it about her that set you off? No, it's tight little shorts. Veja, gente, que ele está quase correndo para o pub. Ele vai parar rápido ali. Where you off to? Presta atenção que ele está totalmente ansioso. Na cabeça dele, gente, só tem a imagem daquela mocinha. Você vê que ele está quase correndo. Não, eu vou aqui no banheiro rapidinho. Olha, você vê que ele está quase correndo. O corpo dele está cheio de excitação. A pressão no cérebro dele é gigantesca. E ele sai correndo, ele está fora de controle. He's going for a wank. Right, mate? Better? Yeah. So? Agora ele está totalmente arrasado, Crack one out? envergonhado, So annoyed afterwards. desestruturado. Pissed off. Why? 'Cause it's just A like that fantasia, split a second, ideia que a I just feel pornografia like estava the best thing to do, prometendo and then para as soon ele é as I uma finish, mentira, it's ó, não like, tem why the fuck would I satisfação. just do that? Mentiram para mim. Parecia que era a melhor coisa a acontecer, mas aquilo é uma mentira, aquilo é falso. This is the low. Yeah. How long does the low last for? Usually about 10 to 15 minutes. Just like so many questions running through my head, like why have you done that? Why? Stop for a minute and tell me why. Tell me what those questions are. It's just like, why have you done it? Gente, ele não é cristão, tá? Just loads of stuff running through my head. Why did I need to do that? What's the point? And just none of it makes sense. It just makes you feel so shit. Ok, pastor, obrigado. But you couldn't control yourself. I mean, when we pulled up then, Vamos voltar lá. Gente, a minha pergunta é: ele está fora de controle, sim ou não? Ele pode estuprar alguém em breve? Porque o desejo cobiçoso, ele vai fazer isso.
olha, faça isso. Ele é um desejo, o termo bíblico é epitúmia, a palavra grega é epitúmia, para esse desejo Paulo usa, né, em Gálatas, em vários outros trechos, né, da Bíblia. E epitúmia, ele é um desejo sem honra, ele é um desejo sem cuidado, sem afeto, sem amor. Ele é um impulso escravizador do coração. Quando Paulo vai usar lá em Gálatas 5, né, o termo, né, sobre cobiça, é justamente esse termo epitúmia, que gera todas as obras da carne. Gente, por conta do desejo cobiçoso, Caim matou Abel. Por conta do desejo cobiçoso, se não fosse Deus tirar ali Noé e a família, a humanidade tinha se destruído. Tem gente que até diz, pastor, assim, poxa, Deus foi mal, né? Destruiu toda a humanidade. Não, cara, a humanidade estava se destruindo. Deus teve misericórdia quando Ele tirou Noé e a família, porque a humanidade estava se destruindo. Então você vê, esse é o desejo que faz a gente pensar em matar, roubar, trair, mentir, encobrir. Esse é o desejo, essa é a corrupção da carne no pecado, que eu e você precisamos todos os dias sujeitar o nosso coração a quem? A Deus. Esse é o ponto. Isso vai exigir de nós humildade e dependência de Deus. Isso vai exigir de nós uma consagração permanente, para que a gente consiga se manter, porque esse desejo, se você dá o seu consentimento, ele começa a crescer, ele começa a crescer, ele começa a crescer. É ele que nós precisamos fazer morrer pelo Espírito Santo. Romanos 8,13. É esse desejo. Esse é o nosso grande inimigo, que habita na nossa carne. E somente humildade vai garantir que a gente esteja longe disso. Por isso que existem homens que estão 3, 4, 5 anos muito bem, e aí às vezes sai desse estado de consagração permanente, e o que acontece? Esse cara se perde. Esse cara acaba se perdendo. Ok, gente? Entendemos, né? Como é que isso é construído, Paulo, na vida da pessoa? O Dr. William Struder, né, ele fez uma pesquisa muito interessante. Ele fala que é a repetição. Quanto mais você repete um comportamento, mais ele se torna o quê? Forte, né, no seu coração. Então ele diz o seguinte, ele compara a uma trilha. Quando você vai andar pela primeira vez na floresta, está tudo fechado. Aí o que normalmente aqueles caras que vão na frente fazem? Eles usam o quê? O facão para abrir aquele caminho, ele está fechado. Mas na segunda, terceira, quarta vez que vai passando, aquele caminho vai ficando cada vez mais fácil de passar. E é mais ou menos isso. Quando você fica assistindo pornografia muitas e muitas e muitas horas, muito tempo, o que a pornografia vai fazendo? Ela vai construindo esse caminho. Então olha só, eu vejo mulheres nuas, eu vejo qualquer gênero de pornografia ali. Então quando eu estou na rua e algo remete àquela imagem, isso vai disparar um gatilho. E aí eu posso cometer todo tipo de perversão, né, e de torpeza. Então nós precisamos dessensibilizar essas estradas neurais, no sentido de realmente seguir em nova direção. Segundo efeito que a pornografia causa no cérebro das pessoas é a dessensibilização e tolerância. O que é isso, gente? Como assistir pornografia não é natural, com o tempo, o que vai acontecer? Você vai perder o interesse por aquele gênero de pornografia, né? Você começa assistindo mulheres de biquíni, as menininhas do Instagram, e aí chega uma hora que aquilo já, você precisa assistir cada vez mais imagens daquele gênero para que você tenha um orgasmo. Então, se antes, em 3, 4 minutos, vendo ali a foto de 1, 2 mulheres, essa pessoa, né, se masturbava e chegava ao orgasmo, vai chegar um momento que ele vai precisar assistir 4 horas de pornografia daquele tipo, daquele gênero, para que ele possa ter um orgasmo. Então o que acontece? Ele começa assistindo mulheres de biquíni, ele tem uma alta liberação de dopamina. Como não é natural, isso começa a cair. Então ele vai tendo cada vez menos prazer e leva mais tempo para ele chegar a um orgasmo. Então o que essa pessoa faz? Ela aumenta a dose.
Então ele sai de mulheres de biquíni e vai para sexo grupal. Mesmo movimento, vai para bestialidade. Mesmo movimento até que ele começa a assistir cenas de estupro e masoquismo. Gente, na minha época, o homem ele era introduzido no mundo da pornografia através de revistas, onde 99% eram mulheres nuas, e os vídeos pornográficos eram geralmente o quê? Homem e mulher. Ou mulher com mulher, mas geralmente homem com mulher. E isso já deformou o caráter, né, do homem da minha geração. Porém, gente, agora, as crianças agora, e em média as crianças estão tendo acesso com 6 anos de idade à pornografia. Agora, com o advento da internet, não aparece mais homem com homem, mulher com mulher. Quando você joga pornografia, aparece japonesa não sei o que com o cavalo do marido. Vovó com os 3 negões africanos. E aí você vai vendo o gênero violência, parafilias e perversões. A minha geração teve o caráter deformado. Essa geração, por conta da internet, estão aprendendo cedo a serem criminosos sexuais. A igreja precisa se levantar nesse sentido ou não? Precisa conhecer esse assunto. E nós precisamos começar dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso lar. Entenderam? Então isso vai gerando um movimento. E isso vai afetar o nosso cérebro. Aqui é um cérebro normal, a parte de cima, a parte de baixo. Aqui uma pessoa que assiste pornografia há mais ou menos 2 anos e meio. O salário do pecado é a morte. Veja bem, isso não significa que o cérebro tem furos. Esse é um exame que é feito nos Estados Unidos. O que o exame pega? Ele pega as partes ativas do cérebro. Então essas partes, lembra que eu falei para vocês a sinapse, ponto A, ponto B? O ponto B começa a se fechar. Então o cérebro começa realmente a quê? A bloquear a resposta. Isso vai afetando. E gente, sabe o que é interessante? Presta bem atenção aqui. É o mesmo efeito para quem usa drogas. Álcool, heroína, cocaína, metanfetamina. Então assistir pornografia é o mesmo do que consumir drogas. O efeito no cérebro é o mesmo. Dr. Jay Fallon, todos os estímulos que são utilizados, que não foram substâncias ou comportamentos que nós fomos criados para fazer, vão se tornar problemáticos. Então nós vamos ter problema. É muito engraçado quando eu mostro essa imagem, às vezes para jovem, pastor. Tem alguns que... Aí o cara já se entrega. Já se entrega ali, né, na questão. Mas isso choca porque é a verdade. E os jovens precisam saber dessas questões, amém? Vamos avançar um pouquinho. O que a ciência fala sobre pornografia, tá? Você vê, há uma modificação na nossa resposta sexual. Mostrei 2, são 4, tá? São 4 modificações. No livro a gente dá um pouquinho mais de detalhe. Mas vamos ver o que a ciência fala. Esses 2 doutores, gente, presta atenção na data, 1988. Eles pegaram 120 pessoas, homens e mulheres, separaram em 3 grupos, grupo A, grupo B e grupo C. E eles passaram 4 horas e 48 minutos de filme para os 3 grupos. Passaram 4 horas e 48 minutos de filmes para os 3 grupos. Só que é o seguinte, o grupo A assistiu 100% de filmes pornográficos. O grupo B, 50% de filmes comuns, 50% de filmes pornográficos. E o grupo C, 100% de filmes comuns. No final, eles aplicaram um questionário. Eu tive acesso ao estudo deles. E o que eu separei algumas perguntas que me chamaram muita atenção. E uma delas foi essa. Você é a favor do direito das mulheres? Os homens do grupo A, B e C responderam. No grupo A, que assistiu 100% de filme pornográfico, menos de 25% disse ser a favor do direito das mulheres.
O grupo C, que não assistiu filme pornográfico, algo em torno de 71% a 72% diz ser a favor de direito das mulheres. Pergunto para a igreja: assistir pornografia desacraliza a imagem da mulher para o homem, sim ou não? Um estudo de 1988. Isso aqui, gente, um adolescente hoje, ele vê na sessão da tarde dele, com o tablet e com o celular. Isso foi visto em 6 semanas. Já mudou a maneira como eles viam as mulheres. Vocês conseguem imaginar agora, em uma semana, o bombardeio de informação que essa turma tem? Então, muda, gente, não só aquilo como nós respondemos aos estímulos sexuais, mas muda aquilo que nós pensamos. Olha aqui essa outra pergunta. Eles usaram um caso de estupro real. E aí eles perguntaram para os homens e para as mulheres: quantos meses de cadeia você dá para esse homem? Um homem estuprou uma mulher, caso real, tá? Olha o que aconteceu. As mulheres que assistiram pornografia deram uma pena que é metade daquelas que não assistiram a pornografia. Os homens, no grupo A, deu uma pena que é metade daqueles que não assistiram pornografia. Segunda pergunta para a igreja: assistir pornografia nos acostuma com a violência sexual, sim ou não? Nos dessensibiliza a violência sexual, sim ou não? Gente, 2020, Filadélfia, Estados Unidos. Uma mulher foi estuprada 45 minutos dentro de um vagão de metrô. Havia 38 pessoas no vagão, homens e mulheres. Essa mulher foi estuprada por 45 minutos na frente dessas pessoas. Eles não fizeram nada para ajudar, mas as 38 pessoas filmaram toda a ação. O estupro terminou quando finalmente alguém entrou, viu aquilo e tomou uma posição. Dessensibilização, dessacralização. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar agora. A cosmovisão bíblica, a maneira como Deus estabeleceu para nós vivermos, ela é uma cosmovisão que estabelece a verdade, a liberdade, a justiça e todo o resto. A cosmovisão humanista, ela foi criada de forma intencional para criar uma nova antropologia do homem, para controlar o homem, sem o homem saber que está sendo controlado. Esse movimento começou em 1776 na Alemanha. E década após década, esses caras vêm aperfeiçoando o modelo para que eles possam realmente dominar o homem. E eles estão muito perto daquilo que eles idealizaram em 1776, agora em 2030, com a agenda da ONU. Já ouviram falar da agenda da ONU? Tudo que está acontecendo no mundo, gente, começou em 1776. Charles Darwin, a teoria, do evolucionismo, ela é intencional e faz parte dessa estratégia. Qual é a ideia? Afastar Deus do homem, dizer que Deus não existe, dessacralizar o homem, entregar o homem às paixões do seu coração, para que o homem seja controlado, sem o homem saber. É intencional. E muita gente tem caído nas teorias humanistas e acreditado nisso, tem sido controlado sem saber. Eu não tenho tempo. Se você quiser pesquisar sobre isso, você pode adquirir um livro chamado Libidus Dominandi. Ele traz todos os eventos relacionados a essa questão, dando nome aos personagens e tudo. É um livro pequenininho, pastor, 850 páginas. Desse tamanho, assim. É bom para disciplinar o filho, viu? O filho, você dá uma peia. Mas, gente, isso aqui é intencional. A pornografia, gente,
ela é uma ferramenta de manipulação de massa. A pornografia é uma ferramenta de manipulação. Eles entregam, e o discurso deles qual que é? Liberdade. Liberação sexual. Mentira. É controle. Controle. As teorias da sexualidade são voltadas para controlar o homem. Gente, eles querem uma nova antropologia do homem. Como é que você muda o homem? Você mexe na sua sexualidade. Se você mexe na sexualidade, você mexe no casamento. Se você mexe na sexualidade, você mexe nos papéis. Você mexe na sexualidade, você muda tudo. Eles querem mexer na sexualidade através das teorias de gênero, porque eles querem justamente gerar alguém que é controlado por eles. Quando você mexe na sexualidade, ela perde seu propósito original. O que eles querem? Eles querem redução populacional. Deus diz: crescer e multiplicai-vos. O sexo e a sexualidade, na visão de Deus, eles vão gerar vida e liberdade. O sexo e a sexualidade, na cosmovisão humanista, ele vai gerar morte e escravidão. Eu não vou poder me aprofundar nessas questões com vocês, mas é muito interessante como isso foi desenhado e é totalmente intencional. Por isso, gente, nós precisamos nos voltar para quê? Agora, nos últimos tempos, nós precisamos nos voltar com toda a força para quê? Para a palavra de Deus. Nós temos que nos voltar perfeitamente para ela. Vamos avançar um pouquinho. Disfunção erétil induzida pela pornografia. Eu atendo muitos homens que perderam o interesse sexual pelas esposas. Na nossa pós-graduação existe um módulo que é terapia sexual. E é muito interessante, a doutora, né, que dá o módulo, ela diz o seguinte: 25% dos problemas na questão sexual do casal são problemas físicos realmente, que precisam de uma intervenção terapêutica. 75% podem ser tratados com aconselhamento bíblico, com o psicólogo, é na conversa, no realinhamento do coração. Quando a disfunção erétil acontece por causa da pornografia, o que você precisa fazer? Você, conselheiro bíblico, você precisa fazer com que esse homem deixe de assistir pornografia, ele para com esse estímulo e você direciona esse homem para quê? Para crescer na intimidade, no relacionamento com a sua esposa. Os estímulos e os vínculos relacionados à esposa. Eu atendi um rapaz de Portugal uma vez, que estava 3 anos sem sexo com a esposa, porque ele preferia todos os dias assistir pornografia em casa. Então eu apliquei algumas técnicas com ele. Ele estava 2 meses sem assistir pornografia e se masturbar. E aí eu comecei: agora você vai se voltar para a tua esposa. Ele começou a se aproximar dela. Nas primeiras 2 semanas ele não conseguia ter uma ereção, ele ficava muito irritado, muito frustrado. Mas eu disse para ele: calma, cara, vai sem ansiedade, vai se aproximando dela, oferecendo carinho, afeto, amor, e aos poucos o estímulo vai sendo reconhecido. E o que aconteceu? Mais ou menos depois de 3 meses, ele conseguiu ter uma relação sexual com a esposa. Mas olha só, parou o estímulo que estava roubando a libido dele, e você começa a estimular, trabalhar o estímulo natural com a esposa, o afeto, o vínculo. E é muito bacana, né? Já são 3 anos que eles estão muito bem, estão caminhando bem, e ele está longe, né, dessa questão da pornografia e do pecado sexual. E a última conversa que nós tivemos é que eles estão numa caminhada muito boa. Amém? Então o que vai acontecer, gente? Dr. Carlos Floresta, lá de Nova York, o que ele fala? Como é que a disfunção começa? Começa com uma reação mais baixa aos sites pornográficos, depois uma queda geral na libido, no final torna-se impossível conseguir uma ereção. Então, as respostas aqui no sistema de recompensa, elas são totalmente visuais e artificiais. O que essa pessoa faz, né? Ela vê o site pornográfico, o celular, o tablet, o computador, o sistema de recompensa reconhece esse estímulo como um estímulo sexual, ele manda uma mensagem para o pênis, e aí, pelo hipotálamo, e o que vai acontecer? Ele vai ter uma ereção.
Quando esse homem está perto de uma mulher, o corpo dele não reconhece isso como sexo, porque ele acostumou a se estimular o quê? Virtualmente. E tem a questão também da preguiça, porque eles dizem assim: ah, cara, mas se eu estiver com ela, eu vou ter que dar prazer para ela, eu vou ter que bajular ela, eu vou ter que fazer um monte de coisa. E quando eu estou com a questão da pornografia, já vou direto, já boto o site que eu quero e já faço o que eu quero. Você vê a questão do homem hedonista, né? Como ele só pensa nele. Então, o que você precisa fazer? Esse homem precisa interromper o consumo de pornografia, porque é justamente esse estímulo que está gerando a disfunção. Não é o único, tá? Mas quando é isso, você consegue reverter. E aí você liga esse homem ao relacionamento dele com a esposa. Esse aqui é o motivo pelos homens que não são cristãos estarem buscando ajuda. Tem um site chamado NoFap, né, dos Estados Unidos. São milhares de homens não cristãos buscando ajuda porque eles não conseguem ter uma ereção numa relação sexual. Ok? Então a pornografia, ela pode causar isso e ela pode roubar a sua intimidade sexual. Um outro ponto, gente, que eu queria trabalhar com vocês era esse aqui, ó. Outra coisa que a pornografia pode gerar dentro no homem é a ejaculação precoce. Teve um estudo do Dr. Jim Fauci que eu achei muito interessante, que a gente faz essa associação. Ele pegou, preste bem atenção nas entrelinhas: ratinho, jovem, virgem. Ó, pegaram as entrelinhas? Imagine uma criança e um jovem que não teve relação sexual nenhuma, ele começa a assistir pornografia. Ele começa a ter uma indução à disfunção erétil e ele começa a ter esse problema aqui, ó, ejaculação precoce. O que ele pegou? Ele pegou um ratinho jovem, virgem, colocou numa jaula com uma ratinha no cio. E ele, quando sentiu o cheiro do cio, ele procurou a ratinha. Só que, em média, vamos dizer que ele ejaculava em 1 minuto, o ratinho. Esse doutor Jim Fauci, o que ele fazia? Ele tirava a ratinha com 30 segundos. Então ele não conseguia ejacular da primeira vez, não conseguiu ejacular da segunda, da terceira, mas na quarta vez, o que ele fez? Ele adequou o tempo de ejaculação ao momento que ele estava envolvido ali. Então, ao invés de 1 minuto, esse ratinho passou a ejacular com 30 segundos. Vocês perceberam aqui a questão da indução? É um comportamento induzido, aprendido. Então imagine um jovem de 14 anos que não quer que os pais saibam que ele assiste pornografia. Geralmente quando ele faz isso, ele faz escondido e ele faz isso muito rápido. Então ele cria uma indução na resposta sexual dele e esse jovem passa a ter ejaculação precoce. Gente, você imagina, esse jovem mantém isso escondido, ele se casa. E aí, gente, como é que vai ser a vida sexual desse casal? Ele não tem ereção. E quando ele tem ejaculação precoce, como é que fica? Vocês perceberam como a pornografia, ela rouba a alegria do sexo conjugal? Ela migra para fora o interesse, ela rouba o casal. Então, se tem uma coisa que não tem que fazer parte do seu dia a dia, gente, é a pornografia, porque realmente ela vai destruir sua relação, né? Então ele usa jovem e usa machos também mais velhos. Todos os dois adaptaram a resposta, eles foram induzidos a ejacular mais rápido. Então tem todo um trabalho para reverter essa questão. Vocês entenderam aqui como saqueia, né? Como rouba realmente a família. E para mim esse aqui é um dos mais sérios estudos, né, que eu tive acesso. Você vê, de 2001. Ainda havia muitos estudos sérios nessa área de sexualidade. Agora tudo é ideológico. Se é ideológico, não é científico, né? Ele não é induzido pela verdade. Ele é induzido pela vontade de alguns de construir, né, uma teoria para empurrar a goela abaixo das pessoas, né? Então olha só, o que era aversivo se tornou erótico. Está aqui o Dr. Jim Fauci. O que ele fez? Ele pegou de novo, prestem bem atenção, essa aqui é muito séria. Ratinho, jovem, virgem. Ó, colocou numa jaula com uma ratinha no cio. Porém,
ele borrifou uma substância chamada cadaverina. Essa substância o rato não suporta. Tem cheiro de morte para o rato. E sabe o que acontece? Quando ele chegou perto da ratinha no cio, ele sentiu o cheiro de morte e se afastou. Porém, ele ficou andando ali perto, na mesma jaula, ele sentiu o cheiro do cio. E aquilo o atraiu. E chegou um momento que, mesmo fedendo a morte, o ratinho copulou com ela. E ele criou, de novo, um condicionamento induzido. Vocês pegaram as entrelinhas aqui? Eu atendi um cara, lá dos Estados Unidos. Esse cara, ele tinha 49 anos, assistia pornografia desde os 19. Esse cara estava assistindo vídeos pornográficos de mulheres grávidas, tendo relações sexuais com os seus outros filhos pequenos. Ele dizia o seguinte: Paulo, isso é tão aversivo, é tão nojento, mas isso me atrai tanto que eu não consigo parar de assistir, mesmo sentindo aversão. Vocês estão entendendo aqui? Então, às vezes, por exemplo, atendo muitos homens. Lembram disso aqui? Lembram disso aqui? Vão migrando, aí chega na hora que eles começam a sentir interesse de assistir vídeos com travestis, com crianças. E aquilo é aversivo para eles, mas dá prazer, é erótico. E chega uma hora que eles assistem, a curiosidade, o desejo cobiçoso vai ficando mais forte, eles começam a se masturbar, começam a experimentar prazer, há um condicionamento, e chega uma hora que eles vão para a rua fazer aquilo que eles estão assistindo. Então a pornografia, gente, de novo, ela é uma ferramenta de manipulação de massa. A proposta de quem produz um conteúdo pornográfico é escravizar você, porque quanto mais escravo você estiver, mais dinheiro você vai dar. As famílias, por trás da cosmovisão humanista, Rothschild, Rockefeller e vários outros, desde 1770, eles querem controlar o homem, porque o homem doente, escravo, é um homem que dá muito dinheiro. Quais são as indústrias, gente, que dão mais dinheiro? Drogas, pornografia, armamento. Por quê, gente? Porque elas estão ligadas a poder, controle, estão ligadas ao quê? A prazer. Então isso gera realmente essa situação e gera esse contexto. Entendemos aqui, gente? Não é só porque é pecado, só assim, pornografia é pecado, Deus odeia, sim, gera motivo para a gente abandonar. Mas quando você começa a aprofundar, e gente, aqui eu nem arranhei, esse conteúdo são 10 horas de curso. 10 horas. A gente só arranhou. Mas realmente, se você quiser saber um pouquinho mais, você pode investir na tua vida no que diz respeito à questão do livro. E tem gente, não pode, falta 10 minutos, eu vou te dar. Tem gente que às vezes fica com vergonha de adquirir o livro. O que vão pensar de mim? Eles vão pensar que você quer aprender mais sobre o assunto e você quer abençoar alguém. Sabe, às vezes eu fico chateado com essa questão. Não estou falando isso para vender mais livro, não. Eu estou falando isso porque realmente é um conteúdo que vai proteger a sua casa e a sua família. Eu escrevi esse livro, gente, não para ficar rico. Eu escrevi esse livro para fechar uma brecha dentro da igreja, para que você, como pai, saiba instruir teu filho, proteger o coração dele, para que a partir da sua geração, todas as gerações que vierem, vivam uma vida de santidade e de pureza. Amém, irmãos? Tem uma moça bonita aqui que quer falar, eu vou deixar ela falar. Só rapidinho, enquanto ele falava, eu me lembrei de algo que foi até polêmico, que surgiu, acho que no mês passado, que foi um vídeo da pastora Damares Alves falando sobre a questão do estupro de vulneráveis, de crianças, e vídeos pornográficos feitos com bebês que podem valer até R$50 mil, Então,
Então, a gente sabe que a indústria pornográfica é um negócio podre e também que mexe com muito dinheiro. E a gente, como Igreja do Senhor, precisa sim falar sobre isso. Precisamos sim nos posicionarmos como igreja, no sentido de realmente, sabe? Primeiramente na nossa própria casa, termos a coragem de conversar com os nossos filhos, ainda pequenos. O nosso filho Thales, quando Paulo entendeu que ele deveria escrever um livro sobre esse assunto, ele tinha 11 para 12 anos e comentou com o Paulo que um coleguinha dele da escola chegou para ele e disse: cara, tu não vê pornografia? Tu não sabe o que tu está perdendo. Olha só. E aí o Thales conversou com esse amiguinho e falou: você é que não sabe o que você está perdendo quando você assiste esse tipo de material. Meu pai fala sobre isso. E aí o Paulo se dedicou realmente a fazer essa pesquisa, a escrever esse material, principalmente para que nós possamos instruir os nossos filhos. E hoje a escola está uma coisa assim tão complicada que desde o ano passado, aliás, do início desse ano, nossos filhos estão praticando homeschooling, educação clássica cristã, porque é uma coisa que a gente precisa estar vigiando. Eles são tão sórdidos, tão sujos, que eles querem pegar as nossas crianças na escola, desde muito pequenos, de uma forma sutil e outras vezes até escrachada. Então, como pais, como ministros de Deus, nós precisamos, como Igreja do Senhor, ser voz nesse tempo, porque lá em Oséias 4:6 vai dizer, o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Mas lá no capítulo 6 vai dizer, conheçamos, prossigamos e conheçamos. Gente, vou ter que abrir. Eu acho importante. É lá em Oséias 6, também no livro de Oséias, que vai dizer que meu povo tem perecido por falta de conhecimento. No capítulo 6, ele diz, a partir do versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Por isso a importância da gente se esforçar realmente para conhecer o Senhor, o coração de Deus, o plano do Senhor sobre todas essas áreas, inclusive e especialmente a questão da sexualidade. Amém? Graças a Deus. Vocês estão gostando, gente? Vocês não têm noção como nós precisamos nos aprofundar com esse assunto. Eu fiz um MBA no meio da pandemia sobre negócios digitais. Em paralelo, eu fiz um curso, uma mentoria em negócios digitais. O mundo que mais, digitalmente, internet, falando em internet, que mais gera dinheiro é o mercado da pornografia. É a Deep Web, A gente fala que é a Deep Web, a Dark Web, Existe um meio, quero ganhar dinheiro na internet. Se você quiser ganhar de verdade, o mundo da pornografia é onde tem rios de dinheiro. Isso é uma coisa que eu queria mostrar para vocês. A segunda coisa é, existem maneiras de proteger a nossa casa. Todo mundo hoje tem Wi-Fi em casa, Existem Wi-Fi específicos que fazem bloqueios de tudo que é pornografia. Se alguém precisar de alguma dica, de alguma orientação, me procura. Existe até uma empresa que ela tem um específico assim, até atendendo algumas igrejas. Eu conheço o dono dessa empresa, ele faz, mas tem outros no mercado, por exemplo, da TP-Link, que você consegue já na configuração dele colocar. Existem sites, a gente fala que são listas de sites que já são bloqueados para que a nossa casa não acesse conteúdos pornográficos. Então, são maneiras que nós podemos usar para proteger a nossa casa e a nós mesmos. Sempre que eu falo, eu já tive algumas conversas sobre essa questão tecnológica, é importante você pedir para que alguém, se você conhece muito de tecnologia, talvez no momento de vulnerabilidade você vai lá e desbloqueia. Mas o mais interessante, pastor, é você ter alguém que faça isso e guarde a senha.
Então você não vai ter escapatória. Toda vez que você tentar acessar lá, o seu site vai bloquear, a sua casa, né, vai estar protegida desse mal que destrói. Queridos, posso falar? Destrói a igreja, porque é um assunto velado. Ninguém traz à luz. Todo mundo ali, amados. E aí a gente não consegue olhar. Opa, chegou o irmão tal. Esse aí está na pornografia. Quem consegue identificar dessa maneira? É um negócio impossível. Então como que a gente acessa isso? Ensinando, dando, né, trazendo à luz o assunto, mostrando como é, para que a gente possa tomar consciência, para que a igreja possa aprender. Amém? Queridos, nós vamos dar uma pausa, né, de 10 minutinhos. Pastor Paulo, ele ainda tem, né, mais uma parte do conteúdo, mas eu sei que algumas pessoas talvez tenham que ir embora. Nossa intenção é até 13h, tá? No nosso cronograma. Se você tem que ir embora, não tem problema, mas tem uma segunda parte que complementa essa. Então, se você pode ficar, né, fique. Nós vamos dar um intervalo de 10 minutinhos para vocês tomarem um café, né, dar uma despertada, e depois nós vamos continuar. Algo que é importante, né, complementando aqui o que o pastor disse. Eu nunca tive interesse nesses assuntos, queridos. Nunca. Eu achava que eu nunca ia trabalhar com coisas assim. Eu via, sabe, sexóloga, né, homens, mulheres trabalhando com essa área. Era uma área que nunca me despertou interesse. Né? Assim como às vezes a gente olha e fala, isso aqui não, isso aqui não. Mesmo trabalhando há 15 anos com aconselhamento bíblico de casal, porque é isso que fazem 15 anos que nós trabalhamos com casais. Mas essa era uma área, como ele disse, velada. A gente viu o pastor Cláudio Duarte, eu achava exagerado tudo aquilo, sabe? Eu falava, não, demais, não precisa de tudo isso. Mas aí, conforme nós fomos, né, adentrando em alguns assuntos no casamento, e hoje, pegando o gancho do que o pastor Paulo falou, dessa ONU, né, da Agenda 2030 aí da ONU, eu não sei se vocês já viram, eu comecei a estudar isso esse ano, porque também era um assunto que não me interessava. E esse ano eu comecei a olhar as 17 pautas que eles têm. As 17 pautas é para destruir a igreja, queridos. É para acabar com os princípios e valores da igreja. Então, se você não conhece as 17 pautas, busca lá no Google, veja o que diz respeito, e está totalmente voltado a isso que ele está trazendo aqui para a gente. Se nós não nos aprofundarmos agora, eu estou entendendo porque que Deus trouxe vocês aqui, para abrir os nossos olhos sobre o que vai acontecer daqui por diante, queridos. E se nós não nos posicionarmos como igreja, cuidar primeiro de nós, da nossa casa, porque a Bíblia fala que aquele que está de pé tem que vigiar para não cair. Cuidar da nossa casa e cuidar do que vai acontecer aí fora, o mundo vai virar isso aqui. Então, abra os seus olhos, os seus ouvidos e ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Pode se servirem, tome o café. Se você tiver que ir embora, não tem problema. Nós vamos dar uma pausa aí de 10, 15 minutinhos e daqui a pouco a gente volta. Amém? Deus abençoe.